Olá pessoas, eu sou o Raul. Eu sou a Gabriela. E você querendo ou não. Esse é mais um vídeo de react. O canal que a gente tá viciado aí, ó. Não é? Então nós vamos muito vídeo desse canal e a gente adora fazer porque ele tá viciado. Eu gosto de vídeo, minha mulher. Jogos de terror são relaxantes. Lembrando na descrição do vídeo tem o link do nosso canal de gameplay. A gente pode fazer gameplay de terror também. Então o link na descrição do vídeo. Tchau. Yeah. Pode parecer contraditório, mas jogos de terror são extremamente relaxantes. A ideia de ter momentos de calma depois de tanta adrenalina e suspense, pra mim, é incrível. Há tantos jogos tentando passar esse sentimento inconscientemente que eu poderia ficar horas aqui falando. Toda essa estética maravilhosa dos jogos de terror nos trazem uma das ambientações mais bonitas e sombrias do mundo dos videogames. No vídeo de hoje, eu lhe convido a mergulhar nesse lado desconhecido da história, a qual ninguém conta. Os jogos de terror são relaxantes. Eu amo. Apesar que hoje em dia eu tenho... Tipo assim, fiquei tanto tempo sem jogar que meio que deu um medinho de jogar ultimamente. Mas antigamente eu jogava muito. Nossa, Voltando vício. no tempo, se formos pensar em sensações boas em jogos de terror, eu não posso deixar de citar a franquia Resident Evil. O game sabe misturar com precisão o contraste entre o terror e a calma, pois, enquanto um Tyrant bizarro perseguia, as famosas save rooms o fazia se sentir totalmente calmo e seguro. Nesta sala, nenhuma ameaça era capaz de te encontrar no local onde você estava. Enquanto isso, uma música inexplicavelmente relaxante tocava. A franquia adotou este conceito de uma forma espetacular. No Resident Evil 4, ao mesmo tempo em que você enfrenta dezenas de canados juntos, em alguma sala, uma luz azul se acendia, e lá estava o mercador te esperando, como o único ser amigável daquele local. Mas não só as salas de segurança são relaxantes, mas sim todo o ambiente que envolve esses games, pois algumas pessoas como eu tendem a valorizar o que é sombrio e escuro, até mesmo mais do que um dia ensolarado. Nossa, Jogos de terror bizarro. com narrativas mais complexas frequentemente apresentam momentos de calma para desenvolver a história, os personagens e mistérios do enredo. Esses momentos permitem que os jogadores processem as informações e se envolvam emocionalmente com a trama. Muitos jogos de terror encorajam a exploração do ambiente, ao criar áreas que não estão diretamente relacionadas ao perigo imediato. Os jogadores têm a oportunidade de se sentirem mais seguros enquanto exploram, permitindo que o medo seja mais eficaz quando ocorrer. The Last of Us, por exemplo, é um dos jogos que mais me causou desconforto, pois eu dei um salto de geração muito grande, de um computador que praticamente não rodava nada, para um console com um jogo com gráficos extremamente bonitos para 2013. A forma com que esse jogo mescla o terror com a calma, para mim, é uma das mais impressionantes de todas. Locais onde o barulho dos infectados não cessam e tudo em volta está úmido e repleto de fungos, se mesclam com a natureza que tomou conta de cidades inteiras. Tudo isso enquanto a trama se desenvolve e nos apegamos cada vez mais aos personagens. Eu, particularmente, adoro esse clima de um local abandonado em um game. Os locais isolados e rurais do jogo são muito lindos, como por exemplo a usina do Tommy, que é cercada por rios e uma cachoeira. Mas sem sombra de dúvidas, a parte que mais impactou foi no começo, onde vemos aqueles prédios gigantescos praticamente desabando. Todo aquele local é fantástico e a ambientação que o cerca é de outro mundo. Apesar do 1 ser o meu favorito, eu não posso também deixar de citar a parte 2 como um dos jogos mais bonitos e relaxantes que eu já vi. Estes momentos de calma geralmente tornam o terror muito mais impactante, pois ele não ocorre toda hora como no Outlast, por exemplo. Em alguns casos, a sensação de calma pode ser usada como um tipo de
desarme psicológico. Olha que Quando os sensação jogadores se esquisita. acostumam a momentos Cara, mais e relaxados. eu não sei se isso é só comigo e com a Gabi, mas assim, hoje em dia, jogos que me dão mais medo são aqueles jogos com os gráficos de PS1. A gente tem jogado bastante jogos no nosso canal com jogos que simulam um pouco o PS1, simulam um pouco o VHS, bem VHS. quadriculadão mesmo e tal. Mano, o jumpscare daquela porra ali, a parada, é tenebroso. Lógico que você pegar um jogo mais elaborado, tipo o Visage, ele te dá... Mas você parece que espera já aquilo do Visage, você espera o terror, e ali não. Você é uma parada muito... Você não aguarda que pode vir, tá ligado? Os Exatamente. momentos de terror repentino podem Esse ser ainda mercadinho me mais deu surpreendentes e aterrorizantes. A experiência de um jogo de terror não precisa ser constantemente aterrorizante para ser eficaz. A variedade de emoções, incluindo a calma, pode tornar a experiência mais rica e envolvente, e isso faz com que nós, jogadores, tenhamos uma conexão mais profunda com o jogo. Eu acho que Silent Hill se encaixa perfeitamente nesse contexto, principalmente se falarmos do começo de quase todos os jogos da série. Por exemplo, em 1999, fomos apresentados ao jogo Nebuloso pela primeira vez. O objetivo e a razão principal pela qual estávamos ali era encontrar a nossa filha após um acidente estranho. Mas é Esse claro, jogo me dá uma sensação pela muito ruim. primeira vez que jogamos, não tínhamos Nossa. ideia de que aquilo não seria apenas uma busca, Nossa, mas sim uma passagem de ida para o inferno. literalmente. Literalmente. Eu acho que Silent Hill foi o meu primeiro jogo de terror, eu acho. Que eu joguei Como o mesmo. próprio protagonista ressalta, aquela parecia uma cidade fantasma, e esse começo relaxante só nos prende ainda mais no terror daquele ambiente. Já em Silent Hill 2, o protagonista começa em um banheiro. O jogo em geral é bem silencioso, vazio e relaxante no início, com músicas que se encaixam perfeitamente naquele ambiente. Todas as sequências aplicaram esta mesma fórmula, que futuramente iriam inspirar diversos outros games. E mesmo nos dias de hoje, vários jogos são claramente The Room, inspirados nossa, neles. isso daí é... Jogos da Source Engine cabuloso. geralmente não são ligados ao terror, mas devo confessar que o ambiente envolto em seus games são um dos mais enigmáticos que já presenciei em uma tela. Os modders claramente notaram isso e transformaram esses jogos em um sonho fervoroso. Mas tem algo sobre esse ambiente que é estranhamente tão relaxante pra mim. Nossa. Talvez seja os gráficos, Olha! talvez seja o som ambiente, Gráficos, ou até mesmo o fato de que a maioria Olha dos isso. cenários estão vazios, sem excesso de pessoas Exato. ou produção É. visual. Há algo nessa estética que é encantador para mim, mas talvez eu não consiga explicar com palavras. No Olha isso. entanto, há um jogo na minha lista que leva este conceito a outro nível. Nossa, olha essa sensação de abandono, sei É. lá, sensação esquisita. Parece sempre que você tá num sonho. Interior Worlds nos apresenta um tipo de horror bem inconvencional. É um jogo sobre a ameaça de algo assustador. Há uma sensação perpétua de que algo vai jogar? monstruoso está à espreita nesses estacionamentos vazios. Você acha que tem alguma coisa atrás de você nas ruas nevadas. Alguém mais tem que estar nesse shopping abandonado. Mas não há. No entanto, este Caramba! conhecimento de alguma forma não diminui a sensação que você está em perigo. Neste jogo, você percorrerá 10 espaços vazios diferentes. Enquanto estiver aqui, terá que tirar fotos de algumas, entre aspas, anomalias ambientais. Você ouvirá seu coração batendo sempre que estiver perto de uma, e sentirá isso nas fotos que tira ao longo do jogo. O game parece te dizer Te assusta que não, esses moleque. lugares são importantes, mas você nunca entende o porquê. Nunca diz por que você precisava tirar as fotos. Nem diz do que você está tirando. Tirando foto. Ele alimenta o medo de uma maneira sutil. O áudio se baseia na realidade. Você ouvirá seus passos,
O zumbido das luzes fluorescentes, barulho de máquinas invisíveis, Caramba! músicas distantes. Tudo parece tão real nesses lugares, mas algo não parece certo. Toda essa estética me passa uma Ele das parece um sensações mais pesadelo, né? estranhas e Um relaxantes sonho. que eu já pude presenciar em um jogo. Ó, E se formos falar em questão de beleza, com certeza o horror PS1 é o que se destaca. Estes jogos são repletos de espaços liminares e um silêncio ensurdecedor. Todos esses gráficos antigos e com poucos polígonos nos relaxam e assustam ao mesmo tempo. A ambientação dos jogos de terror no estilo de PlayStation 1 é uma parte fundamental da experiência assustadora que eles oferecem. Esses jogos frequentemente se E o que tá beneficiam mais das saindo, limitações né? gráficas da época para criar atmosferas únicas e envolventes que deixam os jogadores imersos em um mundo sombrio e ameaçador. Os gráficos pixelados de baixa resolução do PlayStation Olha isso. 1 contribuíram para uma atmosfera misteriosa e Viu o que eu inquietante. falei? A falta de detalhes claros permitia com que os jogadores preenchessem os espaços em branco com a própria imaginação, devido isso. às limitações técnicas. Muitos desses E jogos... hoje em dia eles estão replicando isso. Ele tá falando de uma época em que se fazia. Aham. Eu lembro aquela época que você jogava no PS2 o Siren, lembra do Siren? Siren Que jogo diabólico. Pô, o Siren é muito bom e ninguém fala desse jogo, Ninguém né? fala desse jogo. Então, tipo assim, hoje em dia estão remetendo a isso, tá exploravam ligado? ambientes com iluminação limitada, corredores escuros, áreas estranhas e a necessidade de usar lanternas ou fósforos para enxergar. Mas em contraste disso, esta sensação, como eu reforcei o vídeo todo, é incrivelmente meditativa e relaxante. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like, não custa nada e me motiva a fazer mais vídeos como esse. Caso queira produzir vídeos iguais aos meus, meu treinamento vai estar aqui na descrição. Lembrando que a consultoria não está mais disponível. Além dos vídeos, vai ter bugs, etc. No mais, muito obrigado por assistir até aqui. Ele falou aí no final exatamente o que eu tava falando lá no começo. Sobre essa parada do você ter essa parada do PS1, né? É, aquele gráfico bem Mais ou louco, menos. ruim de enxergar, ruim, você não sabe o que tá vindo, o que tá... É, o que tem mais à frente, É, tem que se e- aproximar pra... exatamente. Aí o susto fica pelo jump scare, tá ligado? Dá o susto, pá. Porra, me amarro um jump scare, é muito bom. Pô, também. Revela cada coisa. Mas... Mas, que eu diga. mas é isso aí, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Se como nós gostamos, se gostou desse like, se gostou muito, compartilhe com todos os amigos nessa rede social, focando nessa rede, melhor aqui no canal. Isso aí, galera. Um abraço. Beijinho. Pra virar um filho nascendo só pra relaxar. Pensando na Nath, eu sou o Coringa. Fiei a ponta só pra desenhar. Escrevendo uma música, eu sou tipo Kant. Speed flow, sou uma relaxante. Agitando a barriga tipo